Nas horas de folga, no serviço, chovesse ou caísse fogo em brasa do céu, ninguém lhe tirava da imaginação um petis. Era uma perseguição de todos os instantes, uma ideia fixa e tenaz, um relaxamento da vontade irresistivelmente dominada pelo desejo de unir-se ao marujo, como ele fora de um outro sexo, de possuí-lo, de tê-lo junto a si, de amá-lo, de gozá-lo. E com essas palavras do romance O Bom Crioulo, escrito pelo cearense Adolfo Caminha, em 1895, um dos primeiros romances em todo o mundo ocidental a ter um protagonista homossexual, que damos continuidade a Flides, a primeira festa literária da diversidade sexual de Fortaleza. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Monstra e eu estou aqui para celebrar com vocês o nascimento em Fortaleza da primeira festa literária da diversidade sexual. Estamos dando continuidade à nossa programação iniciada ontem. Esperamos que estejam gostando e aproveitem bastante. Sejam todos muito bem-vindos. O coletivo Flides é quem realiza esta festa, que também é de caráter pioneiro e simbólico para a promoção da cidadania, além de ser um polo de resistência e de progressismo cultural em defesa dos grupos LGBTQ+, por uma cultura diversa e livre de todo preconceito. Desde ontem, a FLID está de portas abertas a partir das 9 horas da manhã, aqui, no Centro Cultural Belchior, com uma ampla e diversificada exposição de livros, na qual contamos com a presença das principais editoras do país, que atuam no segmento LGBTQ+, e das livrarias parceiras. A exposição continua aberta hoje até às 21 horas. Gostaríamos ainda de destacar a realização, nesses 2 dias, do Estúdio de Criação Literária, comandado pelo escritor cearense Antônio Lacarne, e voltado para o aprendizado da escrita criativa com temática LGBTQ+, das 9 horas ao meio-dia. A FLIDS conta com o apoio do Instituto Cultural Iracema, Centro Cultural Belchior, Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Governo do Estado do Ceará. E entre os parceiros, temos a Airway, Cantinho do Frango Sul, deputados Luiziane Lins e Elmano Freitas, Hotel da Vila, Hotel Ibis, Perua Convicta, Top Tour, Unilab e Varandão da Vila. Gostaríamos também de agradecer à Skol. Agora vamos dar início ao painel O Mercado Editorial no Brasil e Estratégias de Crescimento na Temática LGBTQ+. Para mediar esse painel, gostaríamos de chamar a jornalista Regina Ribeiro. Regina Ribeiro é jornalista, mestre em literatura pela Universidade Federal do Ceará e editora executiva da Editora do Mar, em Fortaleza. Gostaríamos de convidar também para compor a mesa a diretora executiva da editora Expressões e Letras, Paula Cury. Paula Cury é formada em comunicação social e está à frente da editora Expressões e Letras desde a sua fundação em 2015. Já publicou 13 títulos LGBT de autores diversos. Gostaríamos também de convidar para essa mesa Mileide Flores. Nome forte no cenário literário de Fortaleza, Mileide Flores é dedicada à política de livros, literatura e bibliotecas desde 1999. Assumiu por 3 mandatos a presidência do Sindicato do Comércio Varejista dos Livros do Ceará, por 2 mandatos a representação regional Nordeste da Associação Nacional de Livrarias e por 1 mandato a vice-presidência. Por 2 mandatos a presidência da Associação Amigos da Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel. Participa da organização das Bienais do Livro desde 2000. Ocupou o cargo de coordenadora de políticas de livro e leitura da Secult e atualmente é diretora da Vila das Artes da Secult4. Ainda para participar desse painel, convidamos Hannah Koresh. Hannah é advogada e graduada em comunicação social com especialização em rádio e TV pela FAP. Fez parte do Conselho de Atenção à Diversidade Sexual de São Paulo e é cofundadora da primeira casa editorial lésbica da América Latina, a editora Brejeira Malagueta. Escreveu juntamente com Laura Bacelar e Lúcia Faco o livro Frente e Verso, Visões da Lesbianidade. Ao final do painel, Paula, Mileide, Hannah e Regina estarão disponíveis para perguntas e comentários sobre a temática discutida. As inscrições podem ser feitas com a nossa equipe de apoio. Uma ótima FLIDS a todas e todos.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite de mediar essa mesa. Gostaria também de parabenizar todos os envolvidos na realização da FLIDS. Com certeza, nesse momento que a gente está vivendo no país, a FLIDS é um ato de resistência, é um ato de perseverança, é um ato de que, com certeza, simbólico e prático, de que nós precisamos ficar firmes e discutir, não ter medo de abordar qualquer assunto e qualquer tema e se posicionar diante da realidade. Eu acho que essa FLIDS, ela diz muito disso. Bom, então, antes de mediar, o Benedito disse que eu tinha que dizer alguma coisa, não é? Então, vamos lá para alguma coisa. Eu sou jornalista e, atualmente, eu trabalho como editora. E o mercado editorial, para mim, é o meu... Eu levanto e acordo de manhãzinha e durmo à noite com o mercado editorial na cabeça. E certamente que ser editor no Brasil não é uma tarefa fácil. Na verdade, nunca foi. Mas ser editora no Brasil é muito difícil. Eu acho que a Mileide vai dizer que ser livreira no Brasil também é um negócio complicado. Eu não sei se vocês sabem, mas é uma área muito masculina. Não é? O editor é muito mais visto como uma pessoa de negócio do que alguém que está pensando, sabe, os livros. E, no meu caso, particularmente, é ainda mais delicado, porque eu não sou a dona da editora. Né? Então, eu trabalho como editora para uma editora de outra pessoa, né? De um grupo. Então, é ainda mais difícil, porque eu tenho que pensar não só do ponto de vista dos livros que eu estou colocando, né? Que eu estou editando, mas eu tenho que responder uma pergunta que é perguntado para mim sempre que eu vou imprimir o livro. Regina, esse livro vai vender? Então, é óbvio que eu digo que vai. Todas as unidades e todos por século sem fim, amém. Mas não é uma tarefa fácil, né? Outra coisa importante é que, no entanto, fazer livro talvez seja um dos melhores prazeres que uma atividade pode dar para alguém, né? Então, talvez... Você vai dizer que, mas ser médico e operar uma pessoa e ela sobreviver, ou fazer um transplante de rim, bom, pode ser. Mas, para mim, a minha experiência me diz que é fazer livro. É você embalar uma ideia do ponto de vista de um suporte físico ou no e-book e transmitir essa ideia. Porque livro nada mais é do que um transmissor de ideias, um transmissor do pensamento de alguém que vai encontrar outra pessoa com quem dialogar. Então, é realmente muito prazeroso fazer livro. No entanto, é muito difícil vender livro. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa mesa tem essa experiência, a Paula, a Hanna, a Mileide, distribuir livro, vender livro, fazer o livro chegar ao leitor, é uma tarefa bem complicada, que demanda muita criatividade, muito esforço. E fazer literatura no Brasil, gente, é algo completamente particular, porque a literatura no Brasil, ela é uma atividade que é feita por pessoas de classe média, branca, heterossexual e jovem. Então, se você não faz parte, não está enquadrado nesses padrões, então você já é o diferente, né? Então, você imagina, eu sou uma mulher negra, nordestina, editora. Então, eu já estou completamente fora do padrão, do negócio livro no Brasil. E estou no Ceará, né? Então, eu estou ainda um pouquinho mais fora do negócio livro no Brasil. E eu gosto de olhar esses indicadores não por uma questão de achar que a gente vai se conformar com a situação da posição do livro dentro do mercado brasileiro ou da posição da literatura no mercado brasileiro, mas é muito mais como um desafio que todos nós da cadeia do livro, e quando eu falo da cadeia do livro, eu insiro desde o autor, passando pelo editor,
por todas as pessoas que fazem o livro, o capista, o revisor, o diagramador, até chegar no leitor. Vai lá na livraria e o leitor. Ou então, se você compra esse livro em e-book, ou então, se você compra esse livro pela internet, com todas as críticas que eu tenho à Amazon e companhia. Mas o fato é que a literatura no Brasil, eu gosto desse estudo da Regina Dal Castanher, que é ótimo, onde ela situa a produção literária brasileira. Apesar do livro não ser um livro muito recente, eu acho que do livro deve ter uns 6 anos, mais ou menos, mas, com certeza, o grosso assim, da pesquisa dela continua intacta. Por exemplo, 70% dos autores brasileiros estão na faixa entre 30 a 59 anos, ou seja, é uma pessoa jovem. 64% das profissões que fazem escritores é a profissão de jornalista, na época que ela fez a pesquisa. 71% dos personagens dos livros que a gente lê são homens. 81% são heterossexuais. Apenas 3,9% são homossexuais. 79,8% dos personagens são brancos. 7,9% são negros. E a grande maioria das pessoas que escrevem nesse país é homem e não mulher. Então, como editora, a minha experiência dentro desse universo é uma experiência de tentar, de todas as formas, lidar ao mesmo tempo com essa realidade. É uma realidade do negócio livro, é um livro feito por homem branco para ser lido por homem branco, é um livro com personagens heterossexuais para ser lido por heterossexuais. Então, só para vocês terem uma ideia, isso para mim não é problema, eu tenho no meu catálogo 2 livros com personagens negros, um adulto e um infantil. E tenho um livro chamado O Adeus do Cariri, que é de um escritor piauiense chamado Flávio Stambovski Nogueira, que ele escreveu para mim uma coleção de contos para adolescentes, e nessa coleção de contos tem um conto chamado John Valente, que é a história de um casal de meninos, que um deles, aliás, os dois, eles lutam lutas marciais, e Pedro Iron enfrenta John Valente no ringue, e o Pedro Iron é apaixonado por John Valente. E, por conta dessa paixão, ele não consegue lutar com aquele rapaz. E esse é um conto de infanto-juvenil, na verdade, para meninos aí entre 12 e 13 anos, que eu pretendo publicar esse ano. É um conto dentro de um livro chamado Adeus de Cariri, que é desse rapaz do Piauí, de quem eu já lancei um outro livro, que é A Menina que Perdeu o Nariz. Então, essa é uma realidade, é a minha experiência enquanto editora aqui no Ceará, que faz livros não só para o Ceará, mas que faz livros para o Brasil inteiro, mas que faz livros que atende a escolas em Fortaleza. A grande maioria das escolas de Fortaleza compram nossos livros, inclusive didáticos. Nós temos livro de História e Geografia, e agora a gente está vivendo o dilema, eu fico pensando, eu quero ver na hora, que eu receber a demanda de que eu tenho que mudar a história do Brasil, do livro didático de história que a gente tem. Mas, assim, do ponto de vista de leitora, e aí eu acho que todos nós, editores, somos principalmente leitores, eu acho que todos os autores são principalmente leitores, eu fico muito feliz quando eu vejo a diversidade de personagens, a diversidade sexual posta na literatura, não como imposição, não como mera militância, mas como participante da vida. Para mim, literatura é arte, e a arte
ela de alguma forma vai representar a vida, vai representar o mundo. Então, eu fiquei muito feliz da Natália Polesso, por exemplo, que ganhou o prêmio Jabuti em 2016 com o livro Amora. Eu fico muito feliz de ver, por exemplo, a francesa Virginie Despentes ser lida no Brasil. Eu não sei se vocês conhecem o livro dela, Teoria King Kong, e agora ela está lançando um outro livro que eu não vou achar agora agora em 2019, ela está lançando outro livro que é best-seller na França, por exemplo, abordando a questão LGBT. Então, eu fico muito satisfeita. Aliás, eu li Flores Raras e Banalíssimas há quase 30 anos, há mais de 20 anos. Então, eu fico muito feliz. Li Elizabeth Bishop também nessa época. Eu conheci Elizabeth Bishop por Flores Raras e Banalíssimas. Então, a literatura LGBT ela precisa circular entre nós por uma questão simples, porque nós somos leitoras, porque nós pertencemos a um tempo e porque nós precisamos conhecer a nossa própria vida e a vida das pessoas com quem a gente convive. É muito simples isso para mim. A arte, para mim, é a mediação entre as pessoas e a realidade. Então, quando eu deixo de ler livros com personagens negros, eu deixo de me sentir naquela literatura, na vida. Quando eu deixo de ler livros com a temática LGBT, eu estou deixando de conhecer e reconhecer uma realidade. Quando eu deixo de ler personagens mulheres, eu estou deixando de me reconhecer. Inclusive, eu digo para um amigo muito querido, que eu digo, olha, eu estou sentindo muita falta de literatura com mulheres mais velhas, porque a maioria dos livros de literatura, as mulheres são muito novas, entendeu? Não que não sejam experiências interessantes, não. Mas eu quero me reconhecer na literatura. Então, eu acredito muito nisso, de que a literatura ela é mediadora da vida, é mediadora da realidade. Então, por isso, eu fico muito feliz por essa Flides como leitora e como editora. Então, essa é a fala que o Benedito me encomendou. Ok, Benedito? Então, agora, a gente vai ter a fala de quem realmente interessa nessa mesa, que é a da Paula, a da Ana, a da Mileide. Então, cada uma delas terá 20 minutos para fazer suas apresentações, e eu vou fazer algumas interferências, ok? E, assim, a Mileide, ela vai falar por último, ok, Mileide? As duas moças, a Paula e a Hanna, vão falar antes da Mileide, ok? Pronto, vamos lá. A Malagueta veio antes que a Fel. Se não existisse a Malagueta, não existiria a Fel. Tá bom, vamos lá, vou começar. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Mais uma vez, agradeço o honroso convite de participar desse evento lindo no Ceará, dessa grande e linda e cuidadíssima festa literária da diversidade sexual de Fortaleza. Bom, o tema é mercado editorial, certo? Geralzão. E depois vamos para o LGBT. É o seguinte, se me permitem, eu recebi um pequeno texto pela internet que eu achei muito curioso, muito interessante, e vou jogar essas ideias. São 10 pontos que o Márcio Leite coloca, que é um rapaz que trabalha na área editorial, que é muito interessante. É sobre o mercado editorial no geralzão, né? Então, são 10 pontos curtinhos. Se puderem, anotem alguma coisa para a gente, quando abrir a discussão, eu acho interessante a gente trocar ideias sobre isso, porque eu quero saber realmente até onde ele está certo, até onde ele está errado. Ele diz assim: o leitor brasileiro mudou. Os novos leitores, classe B e C, querem títulos comerciais. Bye, bye, qualidade. Segundo ponto, hoje já não se lê livros de muitas páginas. Estamos evoluindo para o microconto, microromance, utilizando a micromente em voga. Portanto, adeus clássicos. Adeus romances russos do século XVIII. A poeira da ignorância irá cobri-los para sempre.
Terceiro ponto, o interesse das editoras é declaradamente o lucro. Será? Não a descoberta de talentos. Daí a grande quantidade de best-sellers estrangeiros que emporcalham as prateleiras das livrarias. Quarto ponto, com uma média de 100 novos títulos por dia, as livrarias não têm mais espaço físico. É grande a guerra para permanecer nas prateleiras. Isso inclui força bruta das editoras maiores, pagamento de propinas, etc. O bom livro é devolvido rapidamente às editoras. Quem publica por editora pequena não tem tempo de exposição, a exemplo da propaganda eleitoral. Esse é um ponto bem interessante. Quinto, o mercado livreiro está parecido com o do cinema. Se não vender bem desde o início, já era. Sexto ponto, o autor está valendo mais pela persona que pela obra. Se é bonito e combativo nas redes sociais, se está na mídia, ou seja, se ele já faz o trabalho de divulgação que as editoras deveriam fazer, ele é o preferido. As editoras entendem que ele próprio vende o seu livro e isso gera lucro para os dois. Sétimo ponto. Não importa se o trabalho é bom, desde que venda. Essa é a lei mais cruel. Oitavo. Já não existem best-sellers espontâneos. Todos são frutos de um firme e constante trabalho de marketing. 9. O leitor brasileiro compra livro pela capa, não pelo conteúdo. A orientação é investir no visual. 10. Todos os autores que quiserem vender, portanto, que quiserem se fazer respeitados pelas editoras, tem que ter participação ativa nas redes sociais, alimentar blogs. Tem que ter seu público-alvo, seus seguidores, fãs, etc. Coitado dos autores mais velhos que não têm hábito e nem sabem usar computadores. Então, basicamente, esse aqui. São 10 pontos bem interessantes, alguns até curiosos, e quem tá no mercado editorial... lê esses 10 pontos, fala, bom, é isso mesmo, né? Quem não está, fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Bom, o importante que é? O importante é que eu e basicamente 50% da população brasileira gosta de livros. Temos um país infelizmente, de país de não leitores. Temos um país onde 30% da população brasileira nunca comprou um livro, né? Isso é realmente grave. Os livros são importantíssimos, né? Os livros instruem, os livros divertem, os livros educam, né? E diz o Antônio Cândido, que é um grande pensador, infelizmente falecido, que tem um texto muito interessante num livro chamado Outros Escritos, que a literatura é, antes de mais nada, um direito humano. Ele faz uma análise muito interessante, falando sobre a questão dos direitos humanos no geral, que não é só habitação, não é só alimentação, não é só a educação, mas a literatura é um direito humano. Também é uma ideia que eu quero jogar para vocês, para a gente conversar sobre isso. Especificamente com relação à literatura LGBT, eu tenho uma pequena editora, fundada por um grupo de mulheres, em 2008, mulheres lésbicas, que se chama Editora Brejeira Malagueta. A Malagueta surgiu em 2008 porque nós sentíamos que o mercado não publicava livros de autoras lésbicas brasileiras. E nós, que gostamos de livros, nós não tínhamos livros para ler.
Eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Vamos publicar os livros, né? Só que esse movimento de publicar os livros, como a Regina disse, não é um movimento tão simples, né? Tem todo um processo da produção do livro, né, que comporta várias etapas, e finalizadas todas essas etapas, o que é mais importante é o livro pronto, é você distribuir esse livro, fazer com que esse livro chegue ao leitor, né? Que realmente é uma das coisas muito complicadas aqui no Brasil, né? É um país que tem grande extensão territorial, como todos nós sabemos, e o mercado editorial já há um tempo está passando por uma fase muito complicada, né, em função de todo o contexto econômico do Brasil. Então, o livro pronto, como é que você faz para que esse livro chegue, né, ao leitor? Hoje de manhã eu tive o prazer de tomar café da manhã com o João Silvério Trevisan, né, que fez uma linda fala ontem. E o livro dele, Devassos do Paraíso, é um livro bíblia, é uma Bíblia, né? A gente precisa ter esse livro, mesmo quem não goste muito de livros, precisa, porque é um livro histórico, né? Ele falou muito bonito ontem de vários aspectos da questão da literatura LGBT. E conversando com o João hoje de manhã, eu perguntei, João, como é que está a venda do Devassos, né? Que é a 4ª edição, né? Uma edição atualizada que foi lançada o ano passado. Ele virou para mim e disse, Hanna, está muito boa. Mas o que está mais me surpreendendo não é só a venda, é o carinho com que eu estou sendo recebido quando eu vou nos lugares autografar os livros, as falas que eu recebo, a atenção. E quando eu vou falar sobre o livro, e quando eu vou falar sobre literatura LGBT, ao contrário de uns anos atrás, onde tinham 3, 4 gatos pingados, agora eu tenho um público. Isso é maravilhoso. Aí eu perguntei, mas por que você está tão surpreso? Isso não acontecia? O que houve? Não, isso demorou 30 anos para acontecer. Quer dizer, o João Silvério Trevisan, que tem, não sei exatamente quantos livros publicados, mas ele tem muitos livros publicados. O Devassos está na 4ª edição. Ele levou 30 anos para ter um público de um bom número, ouvindo o que ele tem para dizer, lendo os livros dele. O Devassos, ele me disse que teve a primeira tiragem esgotada rapidamente, que ele já está, acho que, na 3ª, o Pai e Pai está na 2ª tiragem, por uma grande editora, né? E, conversando mais sobre a questão dos livros LGBT, ele me disse, olha, eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que esse público está escrevendo, né? As letrinhas, os gays, as lésbicas, os transexuais, os transgêneros, estão escrevendo muito mais. Isso me deixa muito animado. Aí eu disse, mas, João, eu também estou animada que as pessoas estão escrevendo mais, mas e a publicação? Como é que faz? Nós temos as redes sociais, né? Hoje as coisas estão mais fáceis, porque existem a possibilidade dos blogs, de sites, de outros meios. Só que o livro físico, a dificuldade continua a mesma. Eu perguntei, você concorda? Ele disse, sim, eu concordo. Então, essa exposição dessa pequena conversa que eu tive com o João, para dizer que, quando nós criamos a Malagueta, em 2008, nós percebemos que existiam lésbicas escritoras brasileiras que escreviam e não conseguiam ser publicadas pelas médias, grandes editoras, pela maioria das vezes, por preconceito, né?
E não só pelo preconceito, quer dizer, havia, como ainda existe esse preconceito, apesar de algumas grandes editoras já abrir o mercado para os LGBTs, mas, fora isso, havia a questão do mercado. Muitos editores diziam, eu não vou publicar porque não vai vender. Eu não vou investir num livro que não vende. E a finalidade das grandes editoras é publicar livros que vendam, né? Fora isso, em 2008, quando nós criamos a editora, fizemos uma pesquisa e haviam em catálogo apenas 75 livros de literatura lésbica. 75. É muito pouco, né? Isso foi em 2008. Passados esses anos todos, com algumas editoras que surgiram nesse mercado LGBT, não só especificamente para lésbicas, mas como para gays, para transgêneros, como a editora Pel, que publica todas as letrinhas. Se a gente fizer uma contagem de lá para cá, eu acredito que a gente, em catálogo, para as lésbicas, especificamente, não vai passar de 300, 400 livros. Acho muito pouco provável que tenha mais do que isso. Agora, é evidente que aquela troca de ideias com o Trevisan, de que as pessoas realmente estão escrevendo mais, estão se interessando mais pela literatura, isso realmente é verdade. Só que, como a Regina mencionou na fala dela, a questão da venda, né? Vamos vender os livros no Brasil, é um processo muito complexo, muito trabalhoso, que requer muita dedicação, muito idealismo e tem que gostar muito do livro, né? Do livro, o livro, né? Você não desistir da ideia de que, não, eu vou continuar trabalhando com livros, porque os livros são necessários, né? E você, como livreira, ou eu, pelo menos, como livreira, sinto que a função social, né, que você tem nesse ato de vender, de indicar um livro, é algo muito importante, muito sério, né? A questão da pessoalidade, você tem alguém que chega na tua livraria, ou chega na tua editora, ou chega num evento que você está fazendo com seus livros, e vendendo livros de outras editoras, e diz assim, olha, eu sou homossexual, os meus pais não me aceitam, ou eu estou com problemas com a minha namorada, eu estou com problemas em me aceitar como homossexual. Você pode me ajudar, de alguma forma, com seus livros? Isso é algo muito sério, né? Você vai mudar a vida da pessoa, né? Dependendo do livro que você vai oferecer para que ela leia, né? Eu posso dizer que os livros também, para mim, foram muito importantes, me fizeram entender, me fizeram ter consciência de quem eu sou, né? Eu sou lésbica e não há um tempo relativo eu me assumi publicamente. E essa questão da saída do armário, essa questão da visibilidade, não é uma questão muito simples. E, para a minha geração, eu vou fazer 62, era muito mais complicado, né? Mas, enfim, os livros, quando surgiram na minha vida, especificamente LGBTs, eles me fizeram entender que... Me avisaram que só tenho 5 minutos, vou ser rapidinha. Eles me fizeram entender que a única coisa que era, entre aspas, diferente em mim era a orientação sexual, né? Que existiam outras mulheres, historicamente falando, e sem ser historicamente falando, personagens em livros que desejavam ou tinham tesão por outras mulheres, não pelos homens, né? Algo natural.
Enfim, tudo isso para dizer o quê? Para dizer que eu não consigo perceber a minha vida sem esse objeto precioso que é o livro. E mesmo nesse país tão conservador, com tantos preconceitos, com essa homofobia que continua aí à solta, eu não vou desistir. Eu vejo o livro como uma questão de sobrevivência, como uma questão de luta, uma questão de resistência, e penso que é fundamental o ato de continuar fazendo todos os esforços para que ele seja publicado. Basicamente é isso. Muito obrigada. Posso? Boa tarde. Sei que... Boa tarde, meu nome é Paula Cury, eu sou da Editora PEL. Bem, eu estava aqui ouvindo a Hannah falar a respeito do mercado editorial. Tem vários pontos. Primeiro ponto que eu vejo de um modo geral, o escritor ou escritora nacional não é valorizado. As pessoas adoram postar livros de escritores estrangeiros, tipo, é super chiquetê, mas não valoriza o escritor nacional, não sei por quê. Independente do gênero que seja. Com relação à produção de um livro, sim, não temos incentivo nenhum, tudo é muito caro, o correio é muito caro, a gráfica é muito cara. Então, a gente se esforça muito para vender o livro num valor acessível. Aí agora chegando na literatura LGBT, que é mais difícil ainda, às vezes, porque nem todo mundo pode ter o livro em casa. Eu já fiz vendas que quem compra é uma pessoa, o endereço é de uma segunda. Então, a gente tem esse detalhe também. Aí algumas pessoas acabam optando por e-books, que agora tem, e tem muita gente também que publica agora no Wattpad, em várias plataformas. Bem, eu tenho a PEL porque eu acredito que um livro, uma boa história, pode mudar o mundo. Eu acho que quando a gente começa a ler um livro, em algum momento a gente se identifica com aquele personagem. E em nenhum momento você se identifica com ele pelo seu gênero. Você se identifica com ele pelo seu sentimento, né? Pelo que ele está passando ali. Então, é ali que a gente pode mudar o mundo. Então, no meu caso, eu falo que a PEL é uma editora plural, porque eu quero que todo mundo leia. Eu quero que os LGBTs leiam, eu quero que os héteros leiam, eu quero desconstruir certos preconceitos que existem por aí. E os meus primeiros títulos foram publicados de autoras vindo da internet. E eu não sei aqui se tem muita gente que já leu histórias na internet ou não. Internet realmente é uma terra praticamente sem lei. A gente fala assim, parece que história que está na internet vira de domínio público, às vezes. A pessoa pega, quando você vê, está lá postando em outro lugar, sem autorização da escritora ou do escritor, e se você chega para a pessoa e fala, mas você está fazendo isso? Ela, mas está lá o nome, eu não estou fazendo nada demais, eu estou divulgando. Você fala, não, você não está divulgando. O autor, ou a autora que escreveu essa história, ela ficou dias pensando no que escrever. Você simplesmente pegou essa história e você está postando em um outro site. Ou quando pegam essa história e fazem plágio. Gente, tem muito plágio. E plágio não é legal. Então, por isso que eu falo, tá na internet não é domínio público. Então, aí eu comecei a pegar essas autoras, falei, ó, vamos publicar um livro
que foi um modo de profissionalizar a escrita delas, dar valor e fazer, pelo menos, as pessoas, algumas que tinham acesso, têm acesso a essas autoras, vejam, entendeu? Que aquilo ali foi um trabalho de dias que tem que ser valorizado. Algumas entendem. Quando o livro é publicado, compram. Só que aí também tem algumas que não entendem. Chegam a mandar mensagem para mim pedindo PDF da história. Aí você fala, gente, PDF, né? Não ajuda. Enfim, eu não tenho o dom da palavra da Ana aqui para falar também a respeito, mas eu acho que é um mercado que cresceu, o mercado LGBT, tem muitos livros sendo publicados, muitas novas editoras apareceram, novos autores, novas escritoras, novos gêneros, estamos saindo só do romance. Eu vi que você falou a respeito de personagens mais velhas. Eu tenho um livro que tem personagens mais velhas. E é bem vendido, chama atenção. Agora eu tenho um livro que é de suspense, que já saímos do romance, também chama atenção. Porque também é legal mostrar que a literatura LGBT não se resume só à tragédia, né? Sabe, tipo, morre gente no final, e aquele romance. Não, nós podemos escrever de tudo, podemos publicar de tudo, entendeu? O personagem ser uma lésbica, um gay, faz parte da história. Um trans, é simples assim. Então, e para mim, é muito importante quando pessoas que estão fora da minha bolha, que seriam os héteros, as héteras, leem, que chegam para mim e falam, nossa, eu adorei a história, porque tem uma história. Aí você olha com aquela cara, óbvio que tem uma história. É um livro, tem um enredo. Então, eu acho extremamente importante, nos dias de hoje, um evento como a Flits. Porque aqui a gente se une, a gente mostra a nossa força. Mas, quando a gente participa de eventos como uma feira, uma bienal, ali você está sozinha, você sai da bolha. E ali você está mostrando a sua cara para todo mundo. Ali, a literatura LGBT, ela está no mesmo patamar das editoras tradicionais. Eu estou vendendo de igual para igual, entendeu? O meu público está lá. E nesses locais, você descobre, principalmente em bienais, quem gosta de ler, lê de tudo, nem que seja para conhecer. Vai pegar esse livro e vai falar, nossa, eu nunca ouvi falar. Isso também tem. A gente não tem uma divulgação. Poucas pessoas conhecem a nossa literatura. Pouquíssimas. Porque a gente não acha espaço para divulgar a nossa literatura em quase lugar nenhum. Dificilmente uma TV tradicional, um jornal, vai dar espaço para a gente se divulgar. Então, quando você está numa Bienal, você está sendo divulgado junto com todo mundo. Eu tenho que ser respeitada do mesmo jeito que a editora do meu lado está sendo respeitada. É onde a gente se firma. Então, não sei, eu falo menos. É isso, gente. Quer pegar o meu? Boa tarde. Oi. Não. Boa tarde a todos vocês.
Eu queria começar agradecendo realmente o convite, né? Um convite para uma livreira que recebeu há algum tempo uma mensagem ainda escrita de dizerem de uma grande editora, né, que tinha encontrado em Fortaleza uma grande livreira de uma pequena livraria. Então, com isso, eu quero dizer que morrerei livreira, apesar de não ter mais livraria. A minha livraria fechei há 2 anos, quando ela completou 60 anos. Né? Então, a dor ainda, a voz que não voltou, ainda continua engasgada, mas pelo menos com a felicidade de um reconhecimento que a Livraria Feira do Livro fez história em uma cidade de poucas histórias de livrarias, apesar de muitas histórias de livrarias mais desconhecidas. Né? Eu vou começar pelo mercado no viés realmente da livreira que se tornou, apesar de ter nascido numa livraria, mas se tornou livreira em 97, por aí assim, quando eu realmente abandono a minha profissão, que eu sou geóloga. Né? Então, é uma geóloga que vem a ser livreira. E gostei muito. E fiz algumas indagações ao longo do tempo para entender por que num estado como o estado do Ceará nós somos inéditos ou pioneiros em várias ações, primeira academia de letras do país, uma biblioteca com mais de 160 anos, né? Várias livrarias que na década de 70, 60, eram livrarias que tinham seus cafés, livrarias que tinham suas praças e que chegam no ano 2000 sem praticamente livrarias reais da cidade, do estado funcionando. A minha era uma das poucas e uma das menos de 50 livrarias com aquela idade no Brasil. Isso sempre me apavorou para saber os motivos de fechamento, para entender os processos, como é que você existe e inexiste ao mesmo tempo. Você existe para uma pequena quantidade de pessoas que começam a dizer que o brasileiro lê pouco, que o brasileiro não gosta de ler, que o brasileiro é isso e que o brasileiro é aquilo, mas menos espera você tem um mercado editorial mais robusto, no sentido de ter se sustentado durante muito tempo com um único cliente, que era o próprio governo federal. Né? Então, aí eu acho que começa uma história da vivência dos poucos leitores de literatura. Né? Porque a literatura ela passa, com a reforma do ensino da década de 70, né? Ela sai da esfera de literatura, ela entra na esfera do paradidático e a literatura morre nas escolas. Então, a escola não lê mais literatura, e sim lê paradidático, e aí eu vejo o primeiro passo do distanciamento mais recente dos leitores de literatura, não muitas vezes leitores de texto, né? E a literatura passa a não ser mais reconhecida como arte. Né? Então, se você cita, você diz assim, não sei o que lá, artes. Aí vai teatro, vai dança, né? Cinema, mas você raramente vê alguém citar dentro, né, das histórias da arte a história da literatura. Né? Você vê isso tudo. Então, esse distanciamento me vem com o meu livro de cabeceira, né, que já é há muito tempo, e quem aqui está, acho que já deve ter chateada de tanto eu citar esse livro, mas foi ele que me deu o toque essencial para que eu mudasse um pouco a minha visão de estar sendo imbuída, vamos dizer assim, dentro daquilo que se colocava na mídia de que o brasileiro não lia, que o brasileiro não gosta, que o brasileiro não e não. Mas os motivos desse não eram poucos discutidos. E foi aí
que eu comecei a montar um pouco a minha história, de como livreira, mas também como uma militante da leitura, né? E não só da leitura do texto literário, mas da leitura da forma mais ampla, porque você começa a perceber que se você não tem, aí para mim, eu acho que Paulo Freire está correto, né? Se você não tem essa vivência crítica do seu olhar, você que requer de todos esses conhecimentos da sua vida, do que passou, para poder entender um texto literário, né? Por isso que eu entendo de uma forma, a outra pessoa entende de outra, porque nossas vivências são diferentes, né? Então, se você não passa por esses processos de debate, acredito eu que a gente vai sempre, apesar de se negar, mas sempre está ligando a literatura, a comercialização do livro, a um ponto puramente vendo, não vendo. Estou vendendo pouco, vendo mais em determinado momento, né? E o livreiro, ele vem com um olhar um pouco diferente dentro desse comércio, né? Eu acho que o Brasil perde a essência do livreiro nesse mesmo momento, a partir, um pouco antes, a partir de 64, realmente com a ditadura, quando as livrarias desse país passaram a ser os pontos de encontro do debate político. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a minha livraria foi um palco disso, e na minha livraria tive livros queimados na Praça do Ferreira, por simplesmente ter a capa vermelha. Então, você começa a distanciar e amedrontar as pessoas daquele espaço e tirar o livreiro de dentro da livraria, que é aquele que é o primeiro, é um grande mediador da leitura, que é o que pega, muitas vezes, faz uma seleção de livros, coloca em sua livraria e ele faz a mediação com aquele leitor que entra. Então, na ausência desse mediador, entrou o vendedor de livro. O vendedor de livro é o mesmo vendedor de sapato, é o mesmo vendedor de qualquer produto. Então, ele vende o produto por várias razões, ou pela comissão ou pelo simples fato de vender. O livreiro, ele tem um outro sentido, ele necessita da comercialização para se manter, mas ele também vende a possibilidade de você ler aquilo que você está, talvez, querendo ler, ou se aproxima mais daquele texto pelo diálogo, daquele texto que você procura. Porque o Fábio Artes, eu acho que foi já 2010, ele publica um livro, quando ele coloca que o grande problema do mercado livreiro, aliás, o mercado editorial, é fazer com que o livro encontre o seu leitor, né? Então, o livreiro passa a ter esse sentido nesse mercado, né? Então, eu me torno livreira, já com mais de 40 anos de idade, apesar de ter nascido dentro de uma livraria. Aí entra um outro grande problema, é você vender o livro para aquele que quer o livro e não tem o dinheiro para comprar. Aí você se encontra num texto eu não estou me lembrando agora o nome dele, G.I. Campos. No texto do G.I. Campos, no Carta aos Livreiros do Brasil, que eu acho que todos nós deveríamos ler, ele escreveu em 1960 esse livro, e ele dizia que todos os problemas sociais, econômicos e culturais se passavam na porta de uma livraria, que era justamente esse encontro da possibilidade ou da impossibilidade de você poder ou não poder ter ou não saber entrar numa livraria, como muitos, principalmente os que se colocam como analfabetos, eles podem ser analfabetos de leitura de textos literários, mas não são analfabetos de leituras de textos de mundo e de vida, né? Eles se tornam invisíveis, eles acham que aquele espaço não é um espaço para eles. Então, a pequena livraria, como era a minha, uma livraria de bairro, ela tem essa outra função. É uma função que ela vai além da função comercial, que é a função social, né? Então, eu acho que a livraria, ao longo de sua história, ela perde esse sentido um pouco e começa a fazer
uma aproximação com o que todos fazem na cadeia do livro. Se você pega algum ramo do comércio, você distingue perfeitamente o que é a indústria, o que é o comércio e o que é a distribuição. No mercado do livro, há uma fusão tão grande dos fazeres entre o editor, o livreiro, o autor, hoje até possivelmente o leitor, tá? Nesse mercado, ele é turbilhonado. Você hoje, eu tinha uma livraria no bairro, um bairro grande em Fortaleza, que é o Montese, onde as pessoas entravam e diziam assim, mas sua biblioteca é tão legal. Aí eu dizia, não é biblioteca, é uma livraria. Somos irmãs siamesas, mas somos diferentes, né? Então, isso faz com que o próprio leitor se perca dentro dessa lógica que foi estabelecida, que aí eu não quero colocar se está certo ou se está errado, mas essa lógica comercial ela foi estabelecida, da indústria, do comércio e do distribuidor. Tivemos em algum momento, né, a própria falta de compreensão do próprio editor para a existência da livraria, quando dizia que nós éramos simplesmente atravessadores no processo. Então, eu acho que esses são pontos que a gente tem que pensar, né, no debate, que é de por que há ausências de leitores, porque há ausências hoje de livrarias, quando nós tivemos aí um grande boom de livrarias, de shopping, e achava que essa era a grande saída, se fecharam as pequenas livrarias e médias, as cidades ficaram iguais umas às outras, sem a presença, vamos dizer, daquele mediador do entendimento daquela cidade, daquele mediador de compreensão daquela cidade, que são os pequenos livreiros espalhados em todos, deveriam ser espalhados em todos os bairros. Essas fecham suas portas, né? E as grandes livrarias também agora demonstraram não ser a saída eficiente. Também estão com problemas. Então, eu acho que nós temos aí, atrás de tudo isso, talvez alguns pontos que eu acho que é político e que é de intenção, tá? Dessa inexistência, dessa possibilidade da gente formar leitores para não termos pessoas críticas, né? Então, eu começo e aí a gente dá continuidade e eu fico à disposição de vocês. E obrigada. Obrigada, Ana, obrigada, Mileide, obrigada, Paula. E então, antes só de eu abrir para as perguntas que vocês devem estar preparando, eu queria só chamar a atenção para a fala da Ana. Ela colocou 10 pontos, não é, sobre o mercado editorial do Márcio, não é isso? E assim, quando a gente escuta, a gente toma até um choque, né? Porque assim, a palavra venda está 4 vezes lá, tem que vender, tem que dar lucro, né? É o marketing, né, e tal. Mas olha, a gente tem muito boas editoras surgindo no Brasil nos últimos anos. A Todavia, a Ubu, a Nós são exemplos. A gente tem aqui em Fortaleza, por exemplo, vários clubes de leitura se formando na cidade. E não é um movimento só de Fortaleza, é um movimento nacional. A gente vai em alguns encontros de literatura e a gente encontra muitos leitores jovens. Então, tudo isso dá para a gente uma certa esperança de que as pessoas encontram os livros, né? O livro, para mim, é uma forma de você conhecer pessoas novas, não é? Então, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem de distribuir, mas a gente sabe que leitor vai atrás, não é? Vai atrás e encontra, não é? O que ele quer ler de bom. Então, tem muita coisa ruim sendo publicada, é verdade, mas tem muita coisa boa sendo publicada que vai encontrar, sim, os seus leitores. Eu tenho muita esperança nisso. Então, está aberta para perguntas. Você pode utilizar o microfone. Eu só gostaria de pedir, nós vamos ter 5 perguntas, e eu gostaria de pedir que as pessoas que ocupassem o microfone fossem objetivas, que é para poder a gente fazer esse tempo render bastante, tá bom? E, por favor, se apresenta, tá certo? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Roberto Muniz Dias. E eu tenho realmente vai ser difícil fazer
observação da Regina em relação à questão da pontualidade e da brevidade. Mas a questão que são várias provocações que me veio por causa da questão de eu também ser um ex-editor. Eu era editor da Editora Escândalo, direcionada a essa literatura casuística, né, LGBT, e também eu sou escritor. Então, eu estou em dois pontos aí que me afetam muito nessa questão. Então, eu fiquei pensando muitas coisas aqui. Eu vou tentar de certa forma, distribuir, fragmentar as perguntas pontualmente para cada uma. Talvez para todas, né? Quais são as alternativas? A Regina já começou a falar, porque eu vejo muitas essas iniciativas de saraus, de slam, enfim, exatamente, clubes de leitura, né? Que são iniciativas até pessoais e de algumas livrarias, né? Para a Cury, né, da PEL, essa questão do filtro. Por que ela mencionou essa questão de procurar pela internet? Temos um grande sucesso da Wattpad, né, de uma escritora que escreveu pela Wattpad, foi publicada, já está na terceira, acho que quarta versão, o After, né? Aí vieram outros livros. Por que esse filtro da internet? Será que essa questão volta lá para dos questionamentos da Hannah, desse pesquisador, ou essas provocações desse rapaz, o Márcio, né? Qual foi o teu filtro para chegar a essas meninas da internet? Mas vai segurando da Milady, né? Já que como pensar então, não se falou aqui, não sei se propositadamente ou por esquecimento, políticas públicas em relação ao livro, né? Como pensar nisso? E aí, para todas também, essa questão, e aí a Regina começou a falar sobre umas reticências, a questão da Amazon. Como que fica esse produto cultural, já falado pelo Antônio Cândido, ou pelo Ivan Zohar, que é um brasilianista também, esse produto cultural, se é um produto, então ele tem uma vênia, ele tem um valor, como é que ele circula, então? E como é que ele fica agora nas mãos dessas grandes empresas monopolizadoras desse sentido, né, desse produto cultural, que já não pode ser mais nem físico, né, pode ser na nuvem, né? Então, são os meus questionamentos em relação a esse assunto. Obrigado. Bom, eu vou para a tua primeira provocação. Qual seria a solução? Eu me lembrei que, no final do ano passado, um pouco antes do Natal, uns 15 dias antes, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista com um grande editor de São Paulo, da Companhia das Letras, Luiz Schwartz. Vocês devem conhecer, porque é uma figura conhecida no mercado. E entrevistaram o Luiz sobre a questão dessas duas grandes redes de livrarias, né? Especificamente Cultura e Saraiva, que entraram com concordata, como é o novo termo que se usa agora? É uma situação pré-falimentar, né? Recuperação judicial. Muito obrigada pela lembrança. Muito obrigada pela lembrança. E quando o Luiz fala, ele aborda vários aspectos da questão da crise do mercado editorial, e ele faz uma análise especificamente do editor. Qual seria a saída para o editor? Quais seriam as saídas? Ele diz assim, eu lembro vagamente, mas isso me marcou bastante. O editor vai ter que ser criativo, ele vai ter que usar da criatividade, ele vai ter que criar novos meios para atingir o público, para que ele consiga vender mais livros, independentemente da ação dessas grandes livrarias. Essa seria uma solução. Como é que o editor vai como é que ele vai entrar nesse processo criativo? Ele vai inventar, ele vai criar novos meios de vendas. Ele, especificamente, teve a intenção e fez isso
de participar de vários eventos literários, feiras de livros especificamente, fazendo venda direta. E eu vi isso acontecendo, porque logo em seguida eu fui conferir uma feira de livros na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Eu nunca tinha ido lá para uma feira de livros, e eu sou meio rata de feira de livros, onde tem, eu vou lá ver, vou ver o que está vendendo, como é que são os preços, como é que são os descontos, se vale a pena comprar para revender, quem é que está lá, se é gente conhecida, se é gente nova, gente de outros estados. É um mercado que sempre me interessou. E eu vi realmente a Companhia das Letras lá, com uma grande banca de livros, e fazendo descontos que ela não costumava fazer, né? Então, a criatividade, ela é necessária, mas não é só a criatividade, é você também mexer no bolso do leitor, né? E baixar o preço do livro. Aí o Luiz, na mesma entrevista, ele diz assim: essas grandes redes, uma das causas dessa grande crise é que elas não perceberam que o livro não aumentava o preço, só que os aluguéis dos pontos dessas grandes livrarias estavam aumentando. Então, as redes pediam para que nós não aumentássemos o preço do livro. Mas eles não conseguiram perceber, nesse processo todo, de não só ter uma livraria, nesse processo todo de comprar o livro, distribuir o livro, fazer as promoções, de que os custos deles estavam aumentando absurdamente, e o preço do livro não. E do que viviam, do que basicamente sobrevive a livraria da venda dos livros, né? E fora isso, a diversificação do mercado. Uma conversa que eu estava tendo com a Milene um pouco antes da gente começar, de que eles se perderam, eles começaram a esquecer o livro como um produto principal, fundamental da livraria, e a diversificar outros produtos dentro dessas mesmas livrarias. Então, penso eu que a criatividade é fundamental, você tem que procurar outros meios para conseguir boas vendas, e especificamente no mercado LGBT, além disso, o investimento em políticas públicas, né? Oficinas, né? Editais específicos de literatura LGBT, incentivar a publicação, né? Dessa gente toda que está escrevendo, que o Trevisan diz que está animado, mas ainda encontra grande dificuldade em publicar o seu livro. Falou, né? Tá, sem som. Tua pergunta eu adorei, porque há uns 11 anos atrás existia um site chamado Chibi, que ficava, acho que, dentro da plataforma, acho que do Terra. Era um site de literatura lésbica. Na verdade, nem era um site, era até uma coisa meio, era um bagunçado e organizado. Muitas autoras vieram desse site, elas postavam as histórias, e foi ali que eu conheci várias autoras. E lá você lia não só as histórias, como você lia os comentários das meninas, elas falando: nossa, como essa história me ajudou. E elas começaram a desabafar, contando até os problemas. Então, ali eu vi o poder de uma história. Infelizmente, de um dia para o outro, esse site sumiu. Aí, né, a mulherada ficou toda desesperada, acabou. Aí abriu outro site, chamado ABC-Less, que era da Daniela Maltcast. Todo mundo migrou. Ainda não tinha Wattpad, nada disso. Algumas autoras que eram do Chibi sumiram. Nunca mais ninguém ouviu falar muito dos álbuns seus. Escreviam por amor, e era um modo delas colocarem para fora
tudo que elas passavam era um modo de extravasar, porque a vida, o dia a dia da gente já não é muito fácil, né? Então, ali elas colocavam os sentimentos, tudo. Aí, continuando, teve o AB Celeste, que durou acho que uns 7 anos também, que também veio a fechar. Aí agora temos o Letera, que acho que é o maior site de literatura lésbica, que é da Schwing. Só que hoje também muitas meninas postam no Wattpad, que veio essa plataforma. Aí você me perguntou como é que eu faço esse meu filtro. Primeiro, quando eu comecei a ler as histórias, nossa, lógico, eu fiquei encantada, e eu queria que todo mundo lesse. E realmente tinha muitas que eu falava, menino, você escreve tão bem, você tem que ter um livro. Todo mundo tem que te ler, você não pode ficar só na internet. E as minhas 2 primeiras escritoras foram a Drey Damos e Sarah Lecter, que vieram da internet, tanto que a Sarah Lecter, ela publicou O Triângulo, Mar, Areia e Cinzas, que são assim de milhões de visualizações. Só que quando a gente foi para publicar o livro, começou aquele medo de internet é internet, livro é livro, e elas ficaram até com um pouco de receio, mas foi um sucesso. E teve um outro detalhe, que elas olharam para mim e falaram assim, olha, a gente não quer colocar cena de sexo. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, eu quero que seja um livro que todo mundo possa ler. E a gente publicou, e o primeiro e-mail que nós recebemos foi de uma mãe, falando que quando leu, ela viu a filha e agradeceu muito. Então, a internet é popular. Todo mundo que está lendo ali, muita gente tem acesso. Ela é mais rápida, e eu já tinha a possibilidade de já ter aquele público dessas autoras que estavam ali, esperando ter um livro. Porque até então poucas lançavam. Então, o meu filtro hoje é procurar. Não procuro. Vim falar comigo escritoras que têm interesse em publicar. Hoje eu tenho a Rita Silva, que é uma das escritoras mais lidas do Letera. Mas também eu tenho um livro de antologia que tem só escritoras do Letera e outras de fora que eu peguei. Mas a internet ainda ela movimenta bastante. Então é aquilo, a gente fala, as pessoas não leem. Às vezes é difícil falar, porque não compra livro. A venda do livro nem sempre não está relacionada com leitura, porque a pessoa está lendo na internet. Você já postou na internet também? Com certeza, se pegar, tem um número de leituras enormes, que às vezes a gente gostaria que fossem convertidas em venda de livros, né? Mas tem um alcance gigante. Inclusive, a Letera tem 311 romances. Eu tomei um susto, eu falei, gente do céu, eu precisava de mais 10 anos de vida para ler tudo, né? Então, mas eu queria só fazer um comentário sobre a história do modelo de negócio, tá? Olha, eu não sei se é muita verdade que as livrarias estão quebrando, não, tá? A livraria Leitura está expandindo. As livrarias Curitibas é uma rede de livrarias posicionadas principalmente ali, né, de Curitiba. Ela está expandindo imensamente também. A livraria Vila não fechou nenhuma. Sem contar, Travessa também não fechou. A livraria Vila fez o movimento de diminuir o tamanho das suas lojas, mas elas permaneceram abertas, tá? Meus sucateadas, é verdade, não é assim, não tem uma renovação, não são bonitas, lindíssimas, mas assim, elas estão em pé, tá? Existe no mundo o movimento da bibliodiversidade,
que eu gosto muito. A gente só pensa em coisas muito grandes. Mas e que tal se a gente focar nos nichos? Nicho LGBT é um nicho que pode crescer muito, mas é um nicho e deve continuar sendo, não é? Isso não quer dizer que qualquer pessoa não possa ter acesso. Isso quer dizer que não tem problema nenhum ser de nicho. A literatura negra pode ser um nicho, não pode? É nicho no Brasil, é nicho nos Estados Unidos, é nicho em vários lugares. Então, o negócio nicho é também negócio e rende, sabe? E dá dinheiro. Então, tem essa questão. A outra questão é a questão da consignação, né? Vocês não têm ideia do que seja, mas eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui em Fortaleza, eu quero vender um livro para São Paulo, Livraria Saraiva. Sabe o que a Livraria Saraiva pedia para eu fazer? Para eu mandar o livro para São Paulo, para ela mandar para Fortaleza. Tu imagina a loucura que é isso? Eu mandava meu livro para São Paulo e São Paulo mandava para Fortaleza. Isso é custo. Isso é custo. Então, assim, a logística era péssima, o percentual era de 50%. O que eu tenho para receber da Livraria Cultura, gente, não é nem 1% do que a Sextante tem, do que a Companhia das Letras tem. Essas editoras grandes estavam na mão desses grandes grupos. A gente que é pequeno não estava, não é? Mas quem é grande, quanto maior, mais na mão deles. Então, já existe um movimento para mudar o sistema de consignação, que é isso. Eu vou vender livro para você, então você me paga um e fica com o outro. Ok, acho um modelo muito razoável. A Mileide, que é do negócio, pode dizer um pouco mais. E a primeira pergunta, a gente só vai ter mais 3, viu, Benedito? Mais 2. Tá, eu talvez enverede aqui pela política pública, né, essa que ficou para mim. Mas na fala de todas, eu fui anotando vários pontos, né, que aí é um debate que vai para muito, muito tempo, que eu acho que são questões que a gente pouco discute, né, principalmente da política pública. Eu me lembro, quando eu estava à frente da Rede Nordeste do Livre Leitura, representando aí o Nordeste no Conselho Nacional de Cultura, né, uma vez a gente reunido aqui em Fortaleza, no encontro dessa rede, estávamos representantes do Ministério da Cultura e da Educação, quando a gente já se pensando aquelas primeiras políticas do Ministério da Cultura, com a criação da Diretoria de Livre Leitura, Literatura e Bibliotecas, né, do Ministério da Cultura. Se você imaginar, quando que você surge com políticas públicas para a saúde, para a educação, quer dizer que só nos anos 2000 nós viemos ter um pensamento mais próximo do que fosse ser uma política pública para o livro, né? Livro, leitura, literatura e biblioteca. E lá, se você pega o Plano Nacional do Livro, você coloca os 4 eixos e um dos eixos está lá a livraria colocada como da cadeia produtiva do livro, né? E sempre foi a nossa briga em dizer que a livraria também era a cadeia produtiva por vender livro, mas não por produzir livro, né? Então, nós poderíamos também estar na cadeia mediadora do livro. Esse foi um primeiro ponto. Depois, eu fiz uma pergunta ao representante do Ministério da Educação se, na base de toda a construção da política nacional do livro, a livraria era referência em todos os textos e sempre, o que é que ele entendia de livraria, sobre livrarias. Porque na hora que a gente reivindicava alguma coisa, aí vinha projetos para a biblioteca, aí vinha projetos mais ligados para o mediador, mas o mediador, os contadores de histórias, né? Então, você tem aí vários projetos. E para a livraria? Eu sempre vou citar mais a livraria porque é a minha história, né? O representante do Ministério da Educação se vira e diz: para mim, livraria é um terreno pantanoso. Então, há uma incompreensão da própria existência por quem estava, naquele momento, pensando a política pública para o livro leitura, quando, de um lado, você dizia que todos esses L's que traz por trás a leitura,
né, que é o livro, a literatura, a legislação. Então, por trás de todos esses L's, estavam as pessoas que não compreendiam a cadeia, mas dizia que era necessário estarmos juntos para poder pensar. Muito bem, eu acho que com pelo menos essa provocação, nós fomos um pouco além. Hoje nós temos um plano, é um plano que é lei, hoje é leitura e redação, e escrita, aliás, né? Então é um plano que é lei, nós temos pelo menos uma plataforma de onde seguir, mas há uma dificuldade muito grande quando você vai para as secretarias de culturas de Estado e quando você vai para as secretarias de cultura do município, porque não tiveram tempo de, como no Ministério da Cultura, e eu quero colocar até um ano atrás, né, porque esse ano está tudo diferente, mas, aliás, não é nem um ano atrás, mas 2 anos atrás, né, não se foi criado dentro desses ambientes as coordenadorias de políticas de livro, salvo o estado do Ceará e mais um outro estado perdido por aí, que tinha, e praticamente no Nordeste, que tinha essas coordenadorias. Então, você não conseguiu formar uma rede de pensadores de política pública para esse segmento. Aí, o que nós fizemos? Fizemos é pegar aquilo que já estava posto, que são os editais, né, e criar editais. Editais específicos. No caso daqui, o edital de artes passa, incentivo às artes, ele passa a ser visto linguagem por linguagem, vamos dizer, arte por arte, onde a literatura surge aí como arte, né? Você tem aqui no estado do Ceará, teve uma edição, pelo menos, do edital específico LGBT, onde na literatura dos editais em artes, pelo menos na minha gestão, como coordenadora de políticas de livro da Secult, né, nós tivemos vários livros publicados com a temática LGBT. Tanto que na última Bienal do Livro, pela primeira vez, se teve mesas, né, onde se debateu os livros que foram editados, né, por esses editais. E aí, se for falar das questões Saraiva e Cultura, né, Saraiva e Cultura, aí tem a questão não só dos descontos, né, mas você vai falar dos enxovais que a Saraiva exigia das editoras, tá, e que essas livrarias todas estão concentradas no eixo sudeste e realmente norte e nordeste do Brasil estão acéfalas em livrarias. Gente, infelizmente o tempo passou. E, segundo o Benedito, não dá mais tempo a gente fazer mais nenhuma pergunta. Dá? Conversa lá fora. Pronto. Então, muitíssimo obrigada a vocês todos que estiveram aqui nesse debate. Eu quero agradecer em nome da Flides, a Hanna, a Mileide, a Paula e a todos vocês. Muito obrigada e boa Flides.